tudo bem, aluno? Seja bem-vindo para mais uma aula de ciências com a professora Marisa. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Um abraço também para os professores que estão nos assistindo também, tá? Que vocês tenham hoje um dia bem de muita produtividade. Então vamos lá. O que queremos aprender hoje na nossa aula? Sistema excretor, tá? Semana 4 do PET 3, Ensino Fundamental, 8º ano, tá? Meu nome é Marisa Moreira Araújo, sou professora de ciências de vocês. O que iremos aprender hoje? Nós iremos compreender a importância do sistema excretor no organismo, identificar os órgãos do sistema excretor, compreender algumas doenças do sistema excretor. Só um detalhe, as doenças nós vamos comentar depois numa aula à parte, tá ok? Todas as doenças aí do sistema reprodutor, digestivo, respiratório, tá certo? Achei melhor fazer essa divisão. Vamos lá. Sistema excretor. Lembrando que excreção não é apenas da urina. Nós temos outros produtos para serem eliminados do corpo, né? Exemplo, o suor, né? A urina e também excreção de gás carbônico. Mas hoje nós iremos focar aí na produção e na excreção da urina. Então vamos lá. O que é o sistema urinário? O sistema urinário, ou aparelho urinário, é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. Ele é composto por 2 rins e pelas vias urinárias, formada por 2 ureteres, né, que são tubos finos, né, a bexiga urinária e a uretra. Então aqui uma imagem do sangue circulando. Por que coloquei o sangue? Porque os rins eles vão exatamente filtrar o sangue, tá certo? Então vamos lá, observem esse esquema. Eu tenho os rins, qual a função deles? É a eliminação de catabólicos do nosso corpo, que são substâncias que são produzidas, né, no metabolismo do corpo. Manutenção do equilíbrio interno do organismo, quantidade de água, quantidade de sais que estão no sangue, né? Então tudo isso, esse controle, né, para ter o equilíbrio, a homeostase do organismo vai ser feita aqui pelos rins. Mas também estão envolvidos hormônios, logicamente que os hormônios aí, a gente sempre cita hormônios que são substâncias, né, produzidas por glândulas que vão agir em órgãos específicos aí, fazendo diversas funções. Exemplo, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Olha o nome, gente, antidiurético. Diurese é a eliminação da urina. Se ele é antidiurético, ele vai evitar que você perca muita água na urina, né? Porque o nosso sangue ele é muito rico em água. Se todo o sangue filtrado eliminasse aquela água, né, depois da filtração, nós teríamos problema sério de desidratação. Então, o hormônio antidiurético, vou explicar daqui para frente, ele vai fazer esse controle da água para ela não sair toda na urina, tá? E a aldosterona, o ADH é produzido lá na hipófise, tá? E a aldosterona na suprarrenal, que é uma glândula sobre os rins. A aldosterona vai controlar aí nível de potássio, de sódio, que por sua vez também vai influenciar no nível de água, tá? Vou explicar direitinho para vocês como é que funciona esse mecanismo. Vamos ver aqui o sistema urinário feminino e o masculino, tá? Olha, a localização dos rins, tanto no homem quanto na mulher, é basicamente a mesma, da bexiga, né? Lembrando aqui, ó, deixa eu pegar uma cor aqui. Amarelo aqui. Olha, lembrando que o ureter, ele é maior, liga, olha só, a excreção vai sair do rim e vai ser armazenada na bexiga, tá certo?
Na mulher, né, depois da bexiga vem a uretra, onde a urina vai ser eliminada para o meio externo, tá certo? No homem, vamos ver lá bem próximo, olha, mesma coisa, ureteres, finos e compridos aí, armazena na bexiga e depois a uretra masculina, que ela é maior e ela atravessa o pênis. Então a uretra masculina tem função de excreção e também de reprodução, porque o esperma também sai pela uretra, né? Sai urina e sai esperma, tá? Então, ela tem uma função dupla. Na mulher, não. A mulher tem o canal vaginal, que é separado da uretra, tá? Esse é um detalhe interessante aí, tá certo? Uma diferença entre os dois. Então, vamos fazer uma revisão dos órgãos, né? Vocês podem depois localizar esse texto, fica disponível para vocês. Então, eu coloco essas leituras para vocês depois fazerem aí uma revisão. Rins. Órgãos em forma de feijão. Função, filtração do sangue. Ureteres, 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, cada que conduz a urina dos rins para a bexiga. Bexiga, órgão muscular elástico, que ele vai encher e esvaziar, né, de urina aí, com a função de acumular a urina que chega dos ureteres. Uretra, tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. Aqui um esquema mostrando o sistema urinário mais próximo. E vocês vão observar aqui, olha, acima dos rins, como se fosse uma orelhinha, é a glândula suprarrenal, tá? Que vai produzir hormônio, aí, dentre eles o aldosterona, tá certo? É a suprarrenal. Os rins em forma de feijão, a gente está vendo aqui que nós temos artéria, né? E temos veia, tá vendo aí? Porque ele vai ter que ser bem irrigado, porque o sangue todo tem que passar pelos rins. Olha que importância dos rins, filtrar o sangue, um líquido precioso para o nosso organismo, tá? Então, a uretra, ureter, a bexiga aqui, tá certo? Anatomia do rim. Aqui tem um corte, tá? Nesse corte, a gente está vendo algumas estruturas internas, né? Então, olha aqui. Nós temos a parte mais externa, que é o córtex, tá? Aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui o córtex, tá? Nós temos a medula, parecendo aqui uma pétala, tá vendo? Olha, então são várias medulas aqui. Tá vendo? Vou falar os mais importantes, tá, gente? Aqui parece uma pirâmide, né? Pirâmide renal, uma cápsula externa de tecido conjuntivo, né? Que vai proteger, tá certo? Aqui nós temos a pelve renal, tá? Cálice maior e cálice menor, tá? Então, alguns detalhes aí do rim, tá certo? Aqui mostrando novamente como que ele é todo irrigado por vasos sanguíneos, tá certo? Para que o sangue seja filtrado. Então, nós estamos vendo aí de azul a artéria cava e a outra artéria renal aí. Olha que interessante. Como o rim, ele é responsável pela filtração do sangue, ele tem que ter unidades filtradoras. Tem mais de 1 milhão de filtros espalhados no rim, tá? Que eu chamo de néfron. Então, esse é um néfron, tá? Vou explicar mais detalhadamente uma imagem mais próxima, tá? Então, fiquem tranquilos. Aqui nessa imagem animada, vocês conseguem perceber que o sangue está chegando aqui, tá? Um monte de substâncias estão sendo filtradas, são essas bolinhas, tá vendo as bolinhas? Mas essas bolinhas vão passar aqui nesses túbulos retorcidos, vai sair aqui no tubo
coletor, lado de cá. Mas será que toda substância que entra aqui vai sair, né, no tubo coletor e vai para a bexiga? Não. Observem que muitas substâncias estão sendo reabsorvidas. Eu não posso perder glicose, perder vitaminas, perder nutrientes, células sanguíneas, não posso, tá? Então tem que ter um mecanismo muito complexo de reabsorção de substâncias. Então observe de novo, pontinhos sendo filtrados e pontinhos sendo reabsorvidos e apenas alguns que vão ser eliminados, tá? Então vamos ver aí as 3 etapas da excreção: filtração, reabsorção e excreção. O que é a filtração? Olha só, nós temos os vasos sanguíneos, parte do plasma sai dos capilares, contendo água, sais minerais, ureia, ácido úrico, glicose, tá? Vão ser filtrados. Reabsorção, água, sais, glicose, atravessam a parede do túbulo renal e são reabsorvidos, voltam para o sangue, tá certo? O que resta para a excreção nos túbulos é uma pequena quantidade de água e resíduos, como ureia, ácido úrico e amônia. A amônia, que ele é mais tóxica, tá? Geralmente peixe excreta amônia, porque está lá diluído na água, né? Ácido úrico e ureia são menos tóxicos, tá certo? Então aqui eu fiz um esquema, tá? Vou aproximar para vocês entenderem, tá certo? Olha só. Vou pôr meu desenho aqui. Vocês estão vendo aqui a arteríola chegando aqui, ó. Olha, o vaso sanguíneo aqui formando um novelinho, tá? Chamado de glomérulo renal. Eu tenho uma cápsula, tá vendo aqui? Isso, então, em conjunto, forma o corpúsculo renal. É como se fosse um filtrozinho. Lembra a casa de vocês, uma peneirinha ou um filtro de café? É um filtrozinho, tá? Então, o sangue, ele vai chegar, vai passar por esse corpúsculo renal, vai ser filtrado. Então, aqui eu vou colocar bolinhas mostrando as substâncias que estão sendo aqui passadas para esse túbulo. Eu tenho túbulo grande, né, comprido, com nomes diferentes. Olha só, eu tenho aqui o túbulo contorcido proximal, que ele está próximo aqui do glomérulo, e eu tenho o túbulo distal, que está aqui longe, tá vendo? Longe aqui do glomérulo. Eu tenho aqui o ducto coletor, que é onde vai sair o que realmente vai ser excretado. E eu tenho aqui uma descida, tá? Que eu chamo de alça néfrica ou alça de Henle. Então, olha só, glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, depois sobe o túbulo contorcido distal, depois vai para o túbulo coletor, tá? Ou ducto coletor. Olha que interessante, o que acontece aqui? Bem, falei para vocês que substâncias úteis são reabsorvidas aqui no túbulo proximal, tá? Quando aqui passa para o tecido sais, né, e outras substâncias, aqui vai ficar mais concentrado de substância. A água, então, por osmose, ela sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado para diluir. Então, aqui é uma forma de reabsorver a água, lembrando que eu não quero perder minha água, né, gente? Eu tenho que estar hidratado, né? Passando nessa nessa alça néfrica, aqui tem diferentes gradientes de concentração, então também uma região concentrada, a água tende também o quê? A sair, tá certo? A ser reabsorvida. Quando chega nessa porção aqui ascendente, vou apagar lá para poder ficar didático.
aqui vai estar muito concentrado, porque já perdeu água. Então, a tendência seria a água entrar, voltar para cá. Só que essa região, ela é impermeável à água, então a água não consegue entrar. Continua concentrado. Subindo aqui, continua concentrado. A água agora, aqui no tubo distal, ela vai conseguir entrar para diluir isso. Então, a água vai voltar para aí, tá? Nessa porção, também eu tenho eliminação ativa de excretas. Algumas excretas vão cair aqui diretamente, né? Como aí a ureia, né? Vão cair aí nessa porção. Chegando aqui no ducto coletor, eu tenho aqui o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai, então, reabsorver a água, tá? Para que a urina saia mais concentrada e não perca aí muito líquido. Deu para entender? Resumindo, um controle de absorção de sais e de água aí nesse percurso, tá certo? Olha que interessante. Apesar dos rins filtrarem 180 litros de sangue, apenas 1,2 ou 1,8 litros de urina é produzido por dia, o que significa que 99% é reabsorvido. Olha como é fundamental os rins. Uma pessoa com problema renal, ela vai inchar, né? Ela vai ter problemas seríssimos vai intoxicar, vai reter líquido. Então, é um problema muito sério aí, quando os rins paralisam ou tem algum problema, tá? Olha que interessante o controle hormonal. Se eu tiver uma volemia reduzida, quer dizer, o volume do sangue está menor, está faltando água, não é? Então, vai ter uma secreção de ADH elevada, vai elevar a reabsorção de água lá nos néfrons, e aí eu vou ter o quê? Um baixo volume urinário, vou reter água, tá? Aí vai chegar na volemia normal. Olha que interessante agora. Se eu tiver uma elevada volemia, que eu tenho uma elevada ingestão de água, eu vou ter uma secreção de ADH reduzida e aí você vai, então, reduzir a reabsorção de água e a água, então, vai poder ir embora. E aí vai ter um alto volume urinário, urina diluída. Se a sua urina estiver muito escura ou muito clara, ela está te indicando se ela está muito concentrada ou se está pouco concentrada. A gente tem que tomar 2 litros a 3 de água por dia para a urina ficar clarinha, tá? Uma coisa interessante é que a bebida, ela inibe essa função ADH, o hormônio ADH, que é o álcool inibe. Então, a pessoa, quando ela bebe, ela vai eliminando água, porque o ADH aí ficou inibido pelo álcool, tá? Por isso que a pessoa vai muito ao banheiro quando toma cerveja e dá o quê, gente? Desidratação e uma danada ressaca. Qual a cor da sua urina? Olha, aqui mostrando um padrão de urina, do mais claro ao mais escuro, que pode indicar várias coisas. Amarelo escuro, sinal de desidratação. Laranja pode ser associada à ingestão exagerada de alimentos ricos em beta-carotenos, por exemplo, beterraba, cenoura, né? E medicamentos também modificam a cor da urina. Vermelho ou rosa, cuidado, ou estiver escurecida, pode ser sangue na urina. O exame de sangue, desculpa aqui, gente. O exame de sangue, o médico vai analisar isso aqui, hemoglobina, urobilogênio, nitrito, pode ser bactéria, né? Então, o médico, ele vai analisar isso, pH, e vai fazer um diagnóstico. Esbranquiçada, pode ser infecção severa, neoplasias, traumatismo abdominal. Então, olha que interessante, a urina, ela vai aí ajudar no diagnóstico. Então, observe a sua urina, tá certo? Essa foi a nossa referência bibliográfica. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Mande as suas dúvidas, tá? Até a próxima aula com a Marisa. Um grande abraço para você.